Professor, hoje o assunto é canto e a importância de canto na nossa vida, né? Até de quem não é cantor, gente. Vocês vão descobrir hoje os benefícios do canto para melhorar a sua voz para o trabalho, para criar conteúdo, até para não ficar rouco no dia a dia e para outras coisas emocionais também muito interessantes. Professor Charles, que prazer tê-lo aqui hoje. E como eu estou escrevendo agora para um jornal brasileiro aqui em Nova York também, e Nova York, assim como Londres, é uma cidade onde muitas pessoas vêm tentar a carreira artística, inclusive na Broadway, cantando, atuando, e outros que simplesmente vêm para ser cantores. Recentemente eu escrevi um artigo para o jornal Brazilian Times, que era sobre o talento de cantar. Então, eu entrevistei alguns profissionais aqui brasileiros que conseguiram vir e se dar bem, e foi uma coisa interessante. E eu sei, né, professor, que você dá aula para pessoas profissionais em várias cidades do mundo, né, brasileiros e não. E me chamou muita atenção que eu vi que alguns outros profissionais se interessaram por isso e dizendo que eu não canto, mas eu queria muito aprender a cantar um pouco melhor para fazer uma homenagem a alguém na minha família, uma situação especial, ou ainda outros que trabalham com a voz, como é o meu caso, outros, a gente tem que ter algum tipo de coach vocal, né, para que se consiga fazer vários vídeos, trabalho de televisão, trabalho de rádio, que necessariamente não é ligado ao canto, mas demanda muito da nossa voz. Então, eu adoraria ouvir o seu expertise em termos de esses profissionais, se está acontecendo também de ter na sua experiência aí com o seu grupo de alunos, né, de profissionais, cantores, mas também pessoas de outras profissões que estejam procurando o canto como uma ferramenta para melhorar essa utilização da voz. É um prazer estar aqui, poder falar do meu trabalho, daquilo que eu tenho desenvolvido aí ao longo de alguns anos, né, mas que agora tem se intensificado mais a partir de pesquisas que eu tenho feito na área musical, trabalhando não só a voz cantada, mas também trabalhando a voz falada. E sobre a sua pergunta, é muito interessante você poder. Muito interessante a sua pergunta, né? Porque eu, a partir aí da pandemia, né, tantas coisas aconteceram, tantas coisas positivas, tantas coisas negativas, e uma das coisas positivas para mim foi poder mergulhar mais nesse universo vocal, musical, não só trabalhando o canto, né? Então é muito interessante que alguns alunos vieram me procurar querendo trabalhar a própria voz, né? E eu comecei então a pesquisar sobre isso, né? Então hoje eu tenho uma pesquisa aí em curso que trabalha justamente como eu poderia aplicar as técnicas de uma voz cantada a uma voz profissional falada, né? E é possível, né? Porque no canto a gente trabalha muitos elementos, elementos fisiológicos mesmo, né? Elementos biológicos, orgânicos, né? De como essa voz ela é produzida, mas aplicada ao canto, né? Para poder cantar. E por que não usar muito desses conhecimentos para aplicar a uma voz falada, já que no canto a gente trabalha tantos elementos, né, como respiração, como dicção, como projeção vocal, para o canto, algo mais musical. No sentido da voz profissional falada, é possível também a gente trabalhar, né? Então, hoje praticamente eu dou aula para YouTubers, né? Professores, palestrantes, e eu tenho visto resultados nessa qualidade vocal, né? Nessa qualidade sonora vocal. Então, assim, eu tenho ainda continuo pesquisando, né? Porque são as técnicas da voz cantada aplicadas à voz profissional falada. Que interessante, professor, que você tem uma pesquisa. Então, nesse caso, vamos dizer, uma pessoa que queira fazer algum tipo de reutilização da voz. No meu caso, quando eu faço algum coaching, ele é mais para não perder a voz.
para ter uma boa impostação de voz, etc., pronúncia, né? Às vezes a gente fala come um R, come um S, isso aí realmente ajuda, mas há outras pessoas assim que podem ter a voz um pouco fraca para falar num lugar maior e também pedem a sua ajuda. E nesse caso, às vezes a pessoa tem algum tipo de. Tem muito cliente meu que fala até na minha terapia auditiva que eu uso no meu curso, que eu digo os seus reports, né, as suas gravações para que você se sinta bem, etc., serem gravadas. E a pessoa diz: eu não gosto de ouvir a minha voz. Então, há na sua experiência trabalhando esse trato vocal, não para cantores, mas para pessoas que queiram melhorar a voz em si ou não gostem de suas vozes. Há maneiras de melhorar a voz, mesmo que seja só para fala. Eu acho que a minha voz é muito grossa, muito fina. Existe uma forma de fazer essa modificação de acordo com a sua pesquisa? Porque é muito comum que nós não reconheçamos a nossa voz gravada. E é muito interessante, porque, de fato, aquilo que nós ouvimos de um jeito, mas quando nós falamos, nós nos escutamos de uma forma diferente. Então a impressão que dá é que aquela voz não é minha, né? Quando a gente ouve a nossa voz gravada, né? E eu lembrei aí dos seus memorandos de voz. Então, assim, para quem vai começar os memorandos de voz, precisa aí ter o que eu chamo de propriocepção, né? Começar a perceber a sua própria voz. É a sua voz, não tem jeito, né? Aquela é a sua voz, você vai amá-la, com certeza, né? Então, assim, a partir da compreensão, né? E isso é um dos meus objetivos na minha pesquisa, a partir da compreensão da produção vocal, a partir dessa compreensão, como é que essa voz, que é sua, só sua, como é que essa voz é produzida, como é que ela é gerada. Quando a gente começa a ter essa percepção, essa compreensão, a gente começa a perceber que, poxa, eu tenho uma voz, eu tenho uma voz. E é possível, a partir, claro, de algumas técnicas aplicadas, a partir de alguns exercícios, é possível que a gente melhore essa voz, que a gente tenha aí, é, 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 comece a gostar de fato, né, da nossa própria voz. Quando a gente percebe que é possível eu ter uma fala mais expressiva, mais ritmada, mais ah, com inflexões, por exemplo, né? Então, como é que isso acontece, né? Como é que eu faço essas inflexões? Eu estou falando com você e eu estou fazendo aqui inflexões, né? Eu estou indo para uma região mais aguda, de repente eu falo numa região mais grave, né? Então, assim, inclusive, tem alunos que reclamam disso, né? Ah, eu acho que a minha voz é muito fina, ou então, eu acho que minha voz é muito grossa, né? Então, como mudar a sua voz? Tem pessoas que, de fato, aprenderam a falar no lugar errado, né? Numa região errada. Por isso, quando eu falo da questão da compreensão, da produção da voz, quando a gente começa a compreender como é que essa voz é processada, como é que essa voz ela é gerada e o que é possível fazer com a nossa própria voz, é um instrumento. Na verdade, a nossa voz é um instrumento. Nós temos pregas vocais que são capazes de produzir frequências incríveis. Então, eu levo este aluno primeiro a conhecer a extensão da sua voz, né? Quais são os seus limites graves, né? Aquela voz mais grave, né? E quais são os seus limites agudos? Então, existe todo um processo de exercícios técnicos mesmos para que a gente possa caminhar nessa tessitura, nessa extensão vocal, né? Nesse range, vocal range, né? Como os americanos falam. Então, a gente vai trabalhar o que, que é o grave da minha voz, o que, que é o médio da minha voz, o que, que é o agudo da minha voz. Praticamente, a gente trabalha aí esses três lugares aí de registro. Claro, existem algumas conformações no nosso trato vocal, né? Então, quando eu falo trato vocal, é aqui, a partir da laringe até as vias orais, digamos assim, né? Orais e nasais, né? Isso aqui é o nosso trato vocal. Quando a gente fala uma vogal, por exemplo, a gente tem toda uma conformação articulatória
dentro da gente. Isso tudo é outra história também, né? Porque vai trabalhar acústica, né? Então, tudo vai mudar, dependendo da maneira como esses articuladores estão conformados dentro do trato vocal, a gente tem uma sonoridade diferente. Então, a gente começa a trabalhar alguns exercícios, né? Onde a gente começa a perceber, a entender, a ouvir até essa a própria percepção, né? Da nossa voz. Às vezes, um aluno chega falando com a voz muito fina, né? Reclama que a minha voz é muito fina, a minha voz é muito aguda. Então, a gente começa a fazer um trabalho exatamente de deslocar esse lugar, né? De fazê-lo conhecer que existem outras regiões da fala onde a gente pode ter uma voz aí mais grave, né? Então, uma voz fina, ou é uma questão de frequência mesmo sonora, né? Que fala lá nos agudos, né? Às vezes é o único homem na família, digamos assim, né? Um homem com várias irmãs, por exemplo, então as irmãs falando, né? Aquela voz mais fina, de fato, né? E se acostuma com essa voz, ou não, né? Ou não, a gente não sabe, cada caso é um caso, né? Mas que é possível a gente poder uma voz que esteja muito agudizada, a gente pode trazer através de exercícios aplicados, né? Trazer mais, dar graves para essa voz, né? É importante que a gente comece a perceber os lugares, os registros, né? São ajustes vocais que a gente consegue fazer, né? Da mesma forma, uma mulher, né, que percebe que a sua voz é muito grave, né? Então a gente vai trabalhar a parte aguda dessa voz. Nossa, professor, que informação interessante. Eu tenho certeza que tem muita gente que acha que a sua voz é aquela, quem tem voz bonita tem, quem não tem, não tem. Então, é muito interessante e gratificante saber que é algo que pode ser treinado. Então, aí a esperança para todos nós. Então, para o falar, né, dentro ainda do falar, né, eu gostaria de saber uma coisa que alguns leitores escreveram anteriormente para mim, perguntando sobre a questão de pronúncia. A gente estava falando aqui sobre morar fora, tanto quem está aprendendo, vamos falar especificamente de inglês, né? Quem está aprendendo inglês e quem já fala ou acha que fala e vem morar fora pela primeira vez e fala: ninguém me entende. Eu falo com os estrangeiros, eles ficam, what? Hã? What? Aí eu fico, puxa, não falo nada. E isso, conversando com uma especialista de pronúncia uma vez, ela estava dizendo que é devido a certas sonoridades, certos fonemas que não existem na língua portuguesa e que a gente tem que fazer, como o som do TH, do thank you e outras coisas, né? Então, eu gostaria de saber, na sua experiência, professor, se algum aluno seu morando no exterior alguma vez relatou alguma coisa, alguma correlação entre pronúncia e o estudo do canto ou o estudo desses exercícios do trato vocal, se alguma coisa dessa poderia ajudar a melhorar esse problema que todos nós que temos que aprender uma língua estrangeira enfrentamos. Quando a gente trabalha o canto, uma voz cantada, uma das coisas que a gente trabalha é a dicção. Por quê? Porque o texto ele precisa ser compreendido, né? Se eu canto um texto musical, uma letra musical, essa letra precisa ser compreendida. Então, pelo fato dos cantores trabalharem muito essa questão articulatória da voz, e quando eu falo de articulação, são todos esses órgãos, né, dentro que formam o nosso trato vocal, mas que são móveis, né? Então, por exemplo, língua, eu tenho língua móvel, queixo, né? O palato aqui atrás, né? O palato mole, né? Que ele levanta, ele abaixa, a própria laringe, ela muda também de posição. Então, esses articuladores são os formadores das vogais, das consoantes, dos fonemas, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a entender essa formação de vogais e de consoantes, de fonemas, e que é possível a gente cantar em qualquer língua, né? É muito interessante isso, porque eu, por exemplo, não falo nada de alemão, mas eu já consegui cantar em alemão. Não falo nada de francês,
mas eu já consegui cantar em francês. A gente começa a fazer um ajuste vocal, um ajuste articulatório a partir da compreensão da dicção, né, para que a gente consiga, de fato, ter uma pronúncia satisfatória. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, a música promove bem-estar. Né? Estou falando em português. A música promove bem-estar. Eu posso falar a mesma coisa. La música promueve el bienestar. Eu também posso falar em inglês, né? Music promotes well-being. Algo assim, né? Então, eu estou falando a mesma coisa em línguas diferentes, mas eu mudei a minha articulação. E é muito interessante, né? Porque pelo fato sou brasileiro, carioca, né? Rio de Janeiro, e a gente sabe que o carioca tem aquele X, né? Tudo é X, né? Então, como é que uma língua espanhola, por exemplo, né? O espanhol a gente não tem esse som de X, né? É muito difícil, né? Mas quando eu falo a música, la música, é um som de S, né? É promueve el bienestar, né? Então, assim, a gente consegue, a partir desses estudos, né, de exercícios aplicados, de treinamento também, mas muito mais a questão da compreensão mesmo, como é que isso se vai se constituindo para que a gente possa ter uma fala mais clara, né? No caso aí, falando uma outra língua, né? E tem outras questões também, né? Às vezes, pelos meus próprios articuladores, se eu abro um pouco mais a boca, né? Ou se eu arredondo mais a boca, né? Então, olha, o francês, por exemplo, tem esse formato mais arredondado da boca, o espanhol já tem, né? Aquela sonoridade que parece que é mais um sorriso. Então, tudo isso são meios para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Professor, estou adorando suas dicas e suas informações. Agora, uma outra coisa que eu li um artigo e achei muito interessante, adoraria a sua opinião, já que você está sempre envolvido com pesquisas, é a questão da terapia musical. E eu sei que é feita de várias formas, mas para os nossos ouvintes, para as pessoas assistindo aqui hoje, eu queria muito saber como que a gente pode fazer isso para questões como tristeza, seja uma tristeza média de quem mora fora, está triste porque queria viajar, queria ver a família e não pode naquele momento, ou como aconteceu durante a pandemia, que muita gente ficou deprimida pela própria quarentena, ou aquele período de isolamento fez todo mundo pensar o que eu fiz da minha vida até hoje? Se eu morresse agora, o que eu teria deixado para trás? Pensar sobre legado, sobre isso. Teve muita gente que disse: eu nunca me senti deprimido e agora eu me senti. Então, eu estava lendo sobre essa terapia musical e muita gente dizendo como a música ajudou a passar esse período. E alguns falavam do ouvir mais música, e outros falavam da habilidade mais ativa de eu sentir que quando eu cantava junto com aquela música que estava tocando, eu me sentia mais envolvido e mais feliz do que quando eu só ouvia. Então, o efeito do cantar ativamente como algo emocional. Eu adoraria a sua opinião a respeito disso, professor. Lisa, o papel assim terapêutico da música, isso já remonta de muito antes de Cristo, né? Já com os filósofos gregos, isso já remontava já. Aristóteles, por exemplo, dizia que a música tinha um efeito catártico, né? Ou seja, se eu estou envolvido com a música, se eu estou cantando, aquilo tem um efeito de catarse, de fato, né? De poder tirar tudo de ruim, tudo de negativo que você tem ali em você, que você está querendo, né, colocar aquilo para fora, né? Pitágoras, por exemplo, dizia que a música harmoniza o corpo e a alma, né? Então, assim, tem muitos elementos aí da antiguidade. A gente já os próprios compositores mesmo ao longo da história da música fizeram tantas composições e que essas composições traziam sensações para os seus ouvintes. Esse dia eu estava falando sobre isso. Essas sensações que
né, de prazer, de fato, de bem-estar. Então, uma terapia musical seria, de fato, ouvir música, né? Determinadas músicas que tragam de fato bem-estar, calmaria, serenidade para a gente, né? Então existem certamente efeitos muito terapêuticos com a música. A gente pode dizer que a música é um composto de arte e saúde, né? Arte enquanto arte, né? E saúde física e mental. A nossa vida, a trilha sonora da nossa vida é música. Tem que ser música, né? Como é bom a gente poder estar nos exercitando numa academia e ouvir aquela música, e aquela música para cima, aquela batida gostosa, e aquilo ali vai animando a gente, porque se não tiver música, a gente não consegue terminar a série de exercícios, né? Então, a música ela está presente aí ao longo da história na nossa vida, e é justamente para poder e traz esses benefícios para nós, né? Gente, olha só, um exercício prático para vocês fazerem em casa. Todo mundo sabe o que é uma música triste, o que é uma música alegre, o que é uma música para relaxar, todo mundo conhece, né? Então, o dia que a gente estiver bem, que a gente estiver tranquilo, vamos fazer uma playlist. Aquela playlist para relaxar, playlist para quando eu estiver triste, né? Vamos colocar umas músicas animadas. E playlist para quando eu tiver que malhar. Inclusive essas músicas de malhação, né? Às vezes a gente está querendo, precisa fazer uma faxina dentro de casa, né? Mas sem música, tem que ter uma trilhazinha sonora, né? Então, assim, o dia tá com preguiça de malhar? Opa, minha playlist está pronta. Malhar. Tá triste? Ah, eu tenho uma playlist para os meus dias tristes. Coloca lá, vamos animar essa tristeza, vamos espantar essa tristeza, né? E eu preciso relaxar, preciso descansar. Eu tenho uma playlist pronta. É algo muito simples. E é isso. Trilha sonora. Nossa vida é de trilha sonora e ela ajuda a gente a viver melhor. Professor, adorei, já vou começar a fazer a minha, isso é uma excelente ideia, porque se deixar, no dia que a gente está triste, só escuta música nostálgica, né? Sem querer, parece que a cabeça já vai lá naquela música, né? Que reforça o problema. E realmente, na hora, eu adorei a ideia de preparar as listas com antecedência, porque realmente, se você está precisando relaxar, você está super agitado, está aborrecido, ah, eu preciso de uma música para relaxar. Parece que quase se você for procurar pela música na hora, com aquela emoção tão forte, ou você não acha, ou você acaba ficando irritado. Ah, eu quero botar uma música clássica, fica quase que irritado, né? Então, adorei a ideia de tirar um dia que a cabeça estiver boa para fazer esses remédios preventivos, né? Fazer uma para relaxamento, uma para te animar e outra para ginástica. Tem dia que a gente está com uma preguiça, trabalhou a beça, né? Então, adorei a dica, professor, muito legal. E falando em dicas, já que nós já falamos de teoria, já falamos de tanta coisa legal, o senhor poderia dar uma dica final para a gente sobre o que poderíamos fazer, por exemplo, de repente você precisa falar mais naquele dia. Quem não faz aula de canto ainda, quem não tem essa rotina, existe alguma coisa, um gargarejo, um exercício, alguma coisa que a gente possa fazer? Porque hoje eu preciso fazer aquela apresentação para o meu chefe e eu não quero ficar com aquela voz falha, às vezes até um nervoso, né? Então, se a gente pode fazer alguma preparação física ou até algum exercíciozinho que o senhor possa dar essa colinha para a gente aí para se preparar? Existe alguma coisa que se possa fazer para a gente se preparar? Olha, tem algo hiper simples que a gente pode melhorar a nossa voz, que todo mundo tem em casa, tá? É um canudo. A gente vai usar um canudo. Muito simples. E vamos voltar lá quando a gente falava da questão de não gostar da voz gravada, né? Isso, inclusive, está lá nos memorandos de voz, né, da Lisa, né? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai gravar um texto curto. Grave um texto no seu celular antes de fazer o exercício, tá bom? Grave esse textinho e guarde, que você vai ter que gravar ele novamente, tá? Você vai pegar o canudinho, vai fazer som de U, mas soprando ele, né? Mas o que que você vai fazer? Você vai pegar uma nota bem grave e vai fazer esse U o tempo que você aguentar, né? Enquanto você tiver ar nos pulmões, você vai fazer. Depois você para, repete, depois vai para um lugarzinho mais agudinho, né?
e faz esse mesmo U e fica brincando. Pelo menos aí uns 2 a 3 minutos. Depois você vai pegar aquele texto que você gravou antes, e vai gravar novamente. E você vai comparar a diferença da sua voz. É a mesma voz, sem ter feito trabalho nenhum. Às vezes você vai perceber que a sua voz ela está mais brilhante. Ela se projeta melhor. Agora, o porquê disso, né? É magia? É mágica? Não, não é. O Canudo, esse tipo de exercício, só para resumir mesmo, ele vai fazer com que as suas pregas vocais, o seu músculo, né? As suas pregas vocais, elas se estabilizem quando elas estiverem em vibração. Então, pregas vocais estabilizadas, voz muito mais fluida. Professor Charles, que prazer tê-lo aqui. Foram dicas maravilhosas de tudo que a gente precisava, de saber que canto não é só para cantor, ajuda profissionais, ajuda o nosso emocional. Aquela dica do Canudo, maravilhosa. Vamos partilhar aí com os amigos, pessoal. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. E, pessoal, obrigada por nos assistir e fiquem ligados aí na nossa iniciativa do Arte e Manhas da Mulher, a iniciativa para ajudar mulheres que trabalham e vivem em todos os lugares do mundo, falantes da língua portuguesa. Um beijo, até a próxima. E, professor, mais uma vez, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Hoje nós vamos conversar com a doutora Léa Oliveira. Ela é advogada de imigração e ela vai estar respondendo algumas dúvidas sobre imigração. Quais as leis que estão disponíveis para você pegar o Green Card e se legalizar nesse país, quais são os riscos e quais serão os custos desse processo. Ok? Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo que você é advogada aqui nos Estados Unidos? Tem aproximadamente 10 anos que eu vim para os Estados Unidos, ainda não completou, tem 9 anos que eu vim para os Estados Unidos, então eu já era advogada no Brasil, então aqui eu fiz o programa de LLM e até eu passar no bar e começar a trabalhar com o meu próprio escritório tem mais ou menos 6 anos. E quais são os casos mais comuns que você atende? Bom, hoje em dia, como tem muita gente atravessando a fronteira, então a procura é bastante para representar os clientes na corte de imigração, né? Eu tenho muitos casos de jovens menores de 20 anos que foram abandonados por um dos pais, que a gente também está fazendo o processo que se chama SIJ, Special Immigrant Juvenile. Tem muitos processos de casamento, obviamente, e alguns casos de violência doméstica, alguns casos de vítimas de tráfico, vítimas de crime, basicamente pessoas em processo de remoção e também processo de família. Vistos de business, investimento, nós ainda não estamos fazendo. Ok. Uma dúvida que todo mundo pergunta é sobre a lei que ficou conhecida como Cai-Cai. A maioria das pessoas, eu vejo vários influencers falando sobre isso, é você vir pelo médico, se entregar e você vai se beneficiar com essa lei. Isso é verdade? Não é verdade. Primeiro, quando a pessoa atravessa a fronteira, algumas pessoas são deportadas, não são todas as pessoas que conseguem entrar. Tem pessoas que trazem crianças, tem pessoas que vêm com família, tem pessoas que alegam que sofreu abusos no país, que foram vítimas de perseguição. E essas pessoas, uma boa parte consegue entrar, mas tem uma boa parte que acaba sendo retornada para o Brasil. E quando elas entram, elas têm que pedir asilo. Porém, tem um grande problema. Muitos dos asilos são inventados.
A grande maioria dos brasileiros cria uma história que o próprio coiote sugere, e essas pessoas no máximo conseguem um permit de trabalho social, porque no final essas pessoas vão pegar uma ordem de deportação, né? Tem algumas pessoas que até conseguem fechar o caso, o governo dá a oportunidade de fechar o processo, mas os brasileiros que conseguem um asilo e conseguem um green card através do asilo, a porcentagem é muito pequena, muito pequena. Eu diria que talvez 1 ou 2% dos brasileiros consegue documento. A grande maioria consegue apenas um permit de trabalho e um social. E eu costumo falar que esse social acaba se tornando muito caro, porque ele tem validade, o Work Permit tem validade de 2 anos, e você vai ter que, essa pessoa vai ter que eventualmente ir na frente de um juiz e explicar sobre os motivos que ele está pedindo asilo. E muitas das vezes o asilo é mentiroso, então acaba que a corte nega o asilo e a pessoa pega uma ordem de deportação. O que eu sempre ouço falar também é que muitas pessoas vendem os bens do Brasil para poder vir para cá. Além de pagar o coiote, se você entrar nessa lei do Caicai, vai ter um custo, mais ou menos, quanto que é esse custo para uma pessoa? Então, exatamente quanto que o coiote cobra, eu não saberia dizer. O que os meus clientes comentam é que é 10 mil, 15 mil dólares. Então as pessoas vendem casa, vendem carro, moto, faz empréstimo para vir para cá. E quando essas pessoas chegam aqui, ainda tem que gastar dinheiro com o advogado. E um processo de asilo, por exemplo, o meu escritório cobra em torno de 8 mil, mas eu sei que tem outros escritórios que cobram 15 mil, 20 mil dólares para fazer um asilo. Então, nós estamos falando aí de pelo menos uns 10 mil dólares com o advogado que essa pessoa vai ter que gastar. Mais o dinheiro do coiote, mais o dinheiro de moradia, dependendo do local onde o imigrante vai morar, vai ter que comprar carro. Então, vida de imigrante é muito complicado. Você acha que vale a pena vender tudo no Brasil e vir para cá e investir nos documentos que você nem sabe se vai se legalizar? Então, é muito complicado, né? É difícil julgar as pessoas porque a gente não sabe o que a pessoa passa lá no Brasil. Mas, sinceramente, as pessoas que têm uma carreira, que têm propriedades no Brasil, eu não recomendaria para essas pessoas fazer a loucura de vir pela fronteira. É claro que se essas pessoas conseguem um visto, seria diferente. Mas o alto custo do coiote, o risco de vida, aí depois a pessoa, quando chega aqui, tem que gastar dinheiro com advogado para conseguir um permit de trabalho social, porque é isso que eles conseguem. Eu não saberia te dizer realmente se vale a pena ou não. Né? Tem pessoas que viviam em situação precária no Brasil, então para essas pessoas talvez valha a pena. Mas no final do processo, eu costumo falar para todos os meus clientes que a probabilidade de ganhar um asilo é muito pequena, muito pequena. Os únicos casos de asilo que a pessoa ainda tem alguma chance de ganhar seriam os casos de homossexual e os casos de violência doméstica com comprovados danos, né? Porque muitas pessoas pensam que eu vou chegar lá nos Estados Unidos e vou pedir asilo, mas o asilo não é uma coisa fácil de se ganhar. Tem muita coisa para se provar. Tem que provar a perseguição. Então, sinceramente, eu não saberia dizer se vale a pena ou não. Mas que o custo é alto, é muito alto. Outros casos que eu também noto é que muitas meninas chegam aqui com aquela esperança de casar ou conhecem as pessoas, os homens ou mesmo mulheres, através de aplicativos de relacionamentos, e eles as trazem como noiva, chega aqui, elas sofrem abusos. Neste caso, elas se qualificam para algum tipo de legalização? Tráfico. O que você acabou de descrever são as características de tráfico, e existe o visto chamado visto T, que é o visto de tráfico. É muito comum, mais comum homens, né, que estão aqui, trazer meninas do Brasil ou de outros países da América do Sul
com a intenção de transformá-las em objeto sexual. E isso é tráfico sexual. Não, o tráfico ele não precisa ser necessariamente para obter dinheiro ou para trabalhar como escravo, mas quando as meninas chegam aqui e se tornam um objeto sexual, elas têm que trabalhar para o rapaz dentro de casa, ela não tem liberdade para ter amizades, ela não tem liberdade para sair de casa, isso é tráfico. Ela pode qualificar para o visto T. E como que ela prova isso? Bom, testemunho dela, né? Se de repente ela tiver mensagens, tiver áudio, ela consegue provar. Mas também tem um problema que um problema que a pessoa tem que reportar o crime. E muitos não querem fazer isso, né? Então, quando existe um potencial vítima de tráfico, nós temos que reportar para o FBI. E quando eu comento isso para a pessoa, muitos não querem. E acaba ficando impune e a pessoa acaba não pegando um documento. Então, existe opções, mas tem que reportar. Outro caso gravíssimo, tanto para homem quanto para mulher, é o abuso. Abuso mental, abuso físico, abuso sexual. Uhum. Neste caso também eles se qualificam para se legalizar no país. Exato. Tem também o visto U, que a pessoa, o agressor, ele não precisa ser cidadão americano e não precisa ser casado com a vítima, né? Deixa eu ver uma forma melhor de explicar. Quando a vítima é casada com um cidadão americano ou com um residente e ele abusa da esposa, ela pode aplicar para o VAWA, que é um processo mais rápido. O permit de trabalho chega rápido, a autorização de viagem chega rápido e é um processo mais rápido. Agora, quando a vítima não é casada ou então o agressor ele não é cidadão americano e nem é residente, ela tem que aplicar para o Visa. Porém, tem um porém aí. O Visa exige que ela denuncie na polícia. E se ela não denunciar na polícia, ela não qualifica para o Visa. E aí cai no mesmo problema do tráfico. Muitas vítimas não querem reportar. Porque, por exemplo, se ela denunciar um brasileiro que está aqui, que não é legalizado, a polícia vai atrás dele? Vai atrás dele. Algumas vezes não prende, não faz nada, só dá tipo um aviso, né, que a gente chama de um warning, mas tem situações que vai preso e há situações que o ICE vai chamado e a pessoa é deportada. É claro que para o ICE ser chamado e a pessoa ser deportada, geralmente é quando o abuso foi extremo, né, quando ele bateu muito, machucou muito, né, mas dependendo da cidade, porque tem cidades que são consideradas pró-imigrante, que a polícia não costuma reportar para o ICE, mas tem outras cidades que são meio racistas, então qualquer coisa que acontece eles já estão chamando o ICE, então também depende do local. Hoje, para quem está aqui nos Estados Unidos, quais são as maneiras de se legalizar, além do que você já mencionou? Então, eu comentei sobre o visto U, visto T, o VAWA, os jovens menores de 21, já comentei sobre o SIJ. Fora isso, infelizmente, não tem muitas opções, porque quem atravessa a fronteira entrou de maneira ilegal. E quem entra de maneira ilegal não pode aplicar para visto de trabalho, nem para visto de investimentos, não pode aplicar para visto de estudante, não pode aplicar praticamente para nada. Agora, as pessoas que entraram com visto, né, essas pessoas têm chance de conseguir uma empresa que patrocine, e então ela conseguiria um visto de trabalho, e poderia aplicar para um visto de estudante também, mas assim, o mais comum, obviamente, é o casamento com o cidadão americano, seria o ideal, né? Mas desde que o casamento seja de verdade, porque se for casamento que tenha que pagar, aí é complicado. E se eu sou um vendedor, sou investidor, mas eu não encontro nenhuma companhia para
aplicar para mim? Eu posso ser meu próprio sponsor? Eu posso aplicar para o meu próprio visto de trabalho? Não. Se eu tenho uma companhia nos Estados Unidos, como que funciona a parte de investimento? Ok. O investimento, você tem que trazer dinheiro de fora. Então, se você é brasileiro, você tem que investir 1 milhão, 2 milhões de dólares nos Estados Unidos. Se você é italiano, a Itália tem um convênio com os Estados Unidos, então o investimento pode ser bem menos, pode ser 100 mil, 200 mil. Né? Mas o dinheiro tem que vir de fora. Você não pode ter uma companhia aqui e usar o dinheiro da própria companhia. Okay. A não ser que você tenha uma filial, digamos que você tenha uma empresa aqui, e você também tem uma empresa no Brasil que é vinculada, as duas empresas. E você, de repente, você quer trazer o diretor da empresa do Brasil para a sua empresa aqui nos Estados Unidos. Então, existe um visto L, que é para trazer os executivos de outra empresa. Existem vários vistos de trabalho, de business, mas eu não sou especialista nesse tipo de visto. Eu tenho um conhecimento mais básico, né? Mas business geralmente, investimento geralmente o dinheiro vem de fora, tem que vir de outro país. Tem algum tipo de visto para artistas? Ah, sim, com certeza, né? Tem o visto extraordinário, tem visto de atleta, tem visto para... Mas é visto, não é o green card? Existem os vistos, que são temporários, okay, né? Mas também tem os extraordinários, que aí você consegue o green card. São pessoas reconhecidas, com reconhecimento internacional, elas conseguem green card. Ah, entendi. Alguma esperança para quem tem o DACA de se legalizar nesse país? Nossa, esperança é a última que morre, né? Mas tá complicado, porque foi campanha do governo Biden, o governo já tá acabando, não saiu nada do papel. Pode ser que o Trump volte, e o Trump sempre atacou o DACA. Então tá complicado. Para encerrar, eu também leio muito nas redes sociais que se você está aqui há mais de 10 anos, você tem um filho com autismo, qualquer tipo de... que ele seja de alguma maneira especial, você se qualifica para se legalizar. Outro mito. É mito. É mito. Já foi verdade, não é mais. Tá? É muito perigoso entrar nesse caminho. Porque é o seguinte, o que acontece? A lei dos 10 anos são para pessoas que estão em processo de deportação. Então, o que acontece? Muitas famílias que têm filhos com problema de saúde grave, detalhe, o problema de saúde tem que ser grave, não pode ser uma coisa pequena, tem que ser grave. Então, o que acontece? Muitas famílias que têm uma criança com problema de saúde grave, ela procura o advogado para fazer a lei dos 10 anos. Porém, essa família ela não está em processo de deportação. Então, o que eles fazem? Eles aplicam para um asilo falso, porque o asilo sendo negado, a pessoa vai ser colocada em deportação. E quando a pessoa está em processo de deportação, ela pede a lei dos 10 anos. Só que o que acontece? Tem mais ou menos 2 ou 3 anos que saiu uma decisão do tribunal de apelação, que a gente chama de BIA, dizendo que quando a família entrar com asilo falso, o juiz tem o direito de encerrar o processo, sem ir ao mérito da ação. Ou seja, a família gastou 10, 20 mil dólares com advogado para fazer um processo de lei de 10 anos e quando chega na última corte, quando a pessoa pensa que vai conseguir o green card, o juiz fecha o caso. E a pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás e não pega nada. E também é muito arriscado porque a doença da criança tem que ser muito grave. Tem que ser, eles chamam de extreme hardship. Então tem que ser muito forte. E então, se a criança, por exemplo, tem uma asma, ou ela tem uma deficiência de aprendizado, mas não é muito forte, é algo leve. Então isso não é considerado extreme. E aí o caso é negado. E se o caso é negado, a família é deportada. É convidada a se retirar. Exato. Então é muito complicado essa lei dos 10 anos. Já funcionou muito bem no passado.
No passado, muitas pessoas entraram e ganharam. Porém, com a evolução da lei e das decisões de tribunal, agora é mais difícil. Então, quando uma família vem para mim tentando fazer um processo desse, eu já não pego mais. Eu peguei um único caso, deu certo, mas foi bastante estressante. E eu não pego mais. Tá bom, então. Obrigada. Meus caros amantes de livros na língua portuguesa, para quem gosta de drama com um toque de romance, o livro de hoje é Meu Mar Te Espera, da escritora Mayra S. Maior. Esse é um livro que pode ser relevante para muitos de nós que moramos no exterior e que desejam viver essa experiência de viver no exterior, porque, sem dar spoilers, ele conta a história de uma brasileira ambiciosa que se muda para a França para fazer um intercâmbio de estudo. E, inicialmente, ela tinha a intenção de voltar para a sua vida no Brasil, mas resolve não fazê-lo e acaba desenvolvendo uma vida pessoal e profissional na Europa. Alguns anos depois, o livro traz à tona o relacionamento amoroso super importante que ela deixou para trás e revela as razões mais profundas que realmente fizeram com que ela não retornasse ao seu país. O livro, ele não é nada água com açúcar, tá? Ele mostra a verdade nua e crua e te faz realmente sentir aquela experiência e não conseguir que nós vivemos morando fora, de não conseguir conciliar a vida no exterior com a vida no país de origem, com as coisas que você ama, com as pessoas que você deixa. E realmente, para todos nós que já estamos há algum tempo no exterior, ele vai trazer aquela coisa gostosa, não uma coisa dramática da pessoa ficar triste com o livro. Eu procuro, na medida do possível, não recomendar coisas que façam as pessoas se sentirem mal, mas ele, através dessa reflexão, vocês vão sentir muita relatability, como a gente fala aqui em inglês, essa coisa de se sentir dentro da história, você se relacionar com o que a personagem está passando, e a maneira com que isso se revela não é, como eu disse, apenas dramática ou triste, eu me arrependo disso, eu deveria ter feito aquilo. Ele vai mostrar sempre tem camadas, né, de uma certa. Estou tentando contar sem contar. Ele tenta mostrar razões mais profundas que, mesmo nos flashbacks que voltam à época em que ela namorava essa pessoa no Brasil, na época em que ela tinha a vida dela no Brasil, algumas coisas não são reveladas, obviamente, para que quando possamos ler o livro, tenhamos essa experiência de falar: uau, tinha aquilo que realmente estava por trás também dessa decisão dela de não ter voltado. Então, eu achei que é muito interessante todas as conversas que a gente não tem quando às vezes muitas pessoas saem do país buscando melhores oportunidades, mas às vezes algo muito pessoal aconteceu com a gente e isso te dá aquela força de sair do familiar para buscar algo novo. E essa história conduz isso de uma maneira muito interessante. Ele é um livro, como eu disse, bem na prática, mas também com passagens poéticas que te fazem se lembrar de cheiros, gostos, de comidas, de coisas familiares, encontros familiares, coisas realmente aquelas lembranças de infância, realmente muito sensorial, muito interessante, e eu acho que para quem mora fora e quer uma leitura leve, é rápida, é uma leitura fácil de fazer, com uma prosa muito boa e com um diálogo interior, além do que está passando na história, bastante interessante. Então, uma leitura gostosa para quem está querendo uma coisa light, mas com um grau de profundidade gostosinho de parar para pensar. Eu acho que é uma leitura bastante recomendável. Recomendo a todos vocês que deem uma olhada. Tudo de bom. Hoje vamos falar sobre aquelas pessoas que não são bonitas, mas quando chegam em algum lugar, todo mundo para olhar.
Na edição anterior, eu estava conversando sobre como foi para mim ficar super doente anos atrás, perder meu cabelo no topo da cabeça, ter manchas de idade pelo rosto, um emagrecimento anoréxico e ainda assim tentar me manter no lugar. Eu quase perdi, na época, o meu relacionamento e o meu emprego. E agora, quase 14 anos depois, ensino reinvenção pessoal nos Estados Unidos há mais de 12 anos e junto com o meu plano de integração com fotografia e videogenia, que já ensino há mais de 23 anos a modelos, atores, pessoas que vêm para os Estados Unidos, especificamente aqui em Nova York, onde eu estou, e em Londres, onde morei anos atrás, para tentar ganhar a vida com a sua aparência. Vou contar um segredo para vocês. Muita gente que eu trabalho chega aqui lindo, maravilhoso, mas não é fotogênico. Então, imagine um ator ou um modelo querendo conseguir um emprego, você olha para aquela pessoa, meu Deus, lindíssimo, mas a foto que eles vão mandar lá para a agência não retrata a beleza que eles têm. Eles parecem tímidos, ou até fisicamente, o jeitinho faz com que os traços saiam bonitos, mas não tem aquele tchan. E num lugar com alta competitividade, como agências de modelo, você não pode ser só bonito. E, ao mesmo tempo, nós todos conhecemos modelos que não são tão lindos ou lindas em termos de traços, mas que conquistam o mundo porque tem exatamente o charme. Então vamos falar de como que a gente cria esse tal charme. Número 1, para desmistificar, não nasce com a gente. Charme é uma mistura de linguagem corporal com segurança. Como é que você adquire isso? A primeira coisa que eu recomendaria é que, em vez de você chegar num lugar assim, sem graça, tímido, o seu corpo todo te dizendo, sou tímido, sim. Comece na sua caminhada todos os dias, de casa para o trabalho, ou andando com o cachorrinho, ou indo fazer as compras no mercado. Costas eretas, pés um na frente do outro, como se você estivesse numa passarela. Parece bobagem, mas esta caminhada que você dá todos os dias vai começar a mudar a sua linguagem corporal. E o interessante, ela trabalha também nos seus nervos para que você vá perdendo essa vergonha boba. Porque quando a gente sai assim, eu vou ficar igual um bobo andando na rua assim, eu, hein? Não é assim que a gente pensa? Isso só acontece porque a gente acha que não vai funcionar, porque a gente acha que a gente ou não é atraente ou é um pouquinho desconcertado. Para você consertar esse desconcerto, você precisa fazer isso. Então, faça essa prática assim, sem falar para ninguém. Vai ser aquela coisa que você vai fazer para você, tranquilo, de preferência quando você estiver absolutamente sozinho. E aí, devagarzinho, você vai vendo a reação das outras pessoas e até notar que ninguém está prestando atenção em você, vai começar a te relaxar. Então, você está fazendo duas coisas ali naquele exercício. Você está literalmente treinando sua postura e musculatura e, ao mesmo tempo, está treinando essa vergonha sem sentido que a gente tem, essa coisa de ficar com esse bobeirinha de não posso tentar me expressar. Então, faça isso todos os dias, porque você vai ver que não morde e devagarzinho você vai pegando essa prática. Já com esta prática feita no dia a dia, nessas coisas bobas, andando para o metrô, andando para o trabalho, andando para uma loja, no lugar que você trabalha, que você está, seja você mesmo por enquanto. Mas quando você sentir que já fez o exercício o bastante no meio de estranhos, devagarzinho comece a fazer perto das pessoas que você conhece. Veja se alguém nota. Não é para notar a princípio e muito menos para ter elogios. Se alguém notar, já vou advertir. Vão dizer: o que houve que você está andando todo assim? Não deixem de fazer por causa disso. A coisa que mais impede nesses meus 23 anos trabalhando com autoestima e com este
elevar da presença é que as pessoas te censuram, muitas vezes pessoas tão tímidas quanto você, que não fazem nada, elas te censuram ou começam a fazer brincadeiras e a gente recua. Leve na brincadeira. Ah, estou tentando esticar um pouquinho as costas, tentando melhorar minha postura, estou andando estranho? Tá andando um pouquinho estranho. Tô aprendendo, mas vai ser bom para a minha saúde. E com isso vai. E daí, devagarzinho, é importante que você junte a isso muita determinação. Escreva aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. E se você já tentou, como que está sendo para você. Até a próxima!